Esses homens, literalmente, alteraram o rumo da história. Inventores, artistas, pensadores, cientistas, políticos, líderes espirituais, cada um deles imprimiu a sua marca pessoal e revolucionou a maneira de se pensar. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente e vamos pro vídeo. Conheça agora um pouco da biografia dos 9 homens que mudaram o mundo. Platão. O filósofo Platão promoveu verdadeiras revoluções na antiguidade grega e não por acaso é considerado um dos principais pensadores da história da filosofia. Discípulo de Sócrates, propagou o pensamento de que o mundo que conseguimos perceber é, na verdade, ilusório, sendo o mundo espiritual o verdadeiro local onde a razão acontece. Nascido no berço de uma família nobre de Atenas, Platão estudou desde a mais tenra infância e teve acesso ao melhor da cultura sendo orientado por Sócrates. Inicialmente, queria ser político, mas logo acabou enveredando para a filosofia. Já aos 40 anos, o autor do Mito da Caverna abriu uma escola para o estudo de ciências e filosofia chamada de Academia. Seu maior desejo era estimular a fé na razão. Albert Einstein. Esse físico alemão revolucionou a humanidade ao criar a teoria da relatividade. Você com certeza aprendeu alguma fórmula na escola que foi invenção dele, Albert Einstein, que recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. De origem judaica, quando ainda era criança começou a estudar violino, e logo perceberam que o menino era um prodígio em física, matemática e filosofia. Formado em física, seguiu com os seus estudos e concluiu o seu doutorado na área, tendo ao longo da vida publicado uma série de artigos científicos vanguardistas. Professor de física pela Universidade de Zurique, Einstein também lecionou em Praga, em Berlim e nos Estados Unidos, além de ter se tornado membro da Academia de Ciências da Prússia. Charles Darwin. Quem é que nunca ouviu falar na teoria da evolução das espécies? Charles Darwin, um naturalista inglês que se debruçou sobre a genética, é o autor dessa tese fundamental para a biologia. Observador nato, Darwin reparava na natureza ao redor e tentava entender o funcionamento das ciências. Pouca gente sabe, mas antes de se tornar cientista, Charles ainda experimentou seguir pela carreira eclesiástica. Apaixonado pela natureza, acompanhou seu amigo clérigo e geólogo numa expedição pelo norte do país de Gales. Depois, seguiram para participarem como naturalistas de uma expedição exploratória para mapear o hemisfério sul. Em 1859, é lançado o livro A Origem das Espécies, fundamental para a teoria da evolução. Polêmico, Darwin sugeria que o homem não era superior aos animais. Tendo abandonado as pretensões religiosas, o cientista casou com a prima, Emma Darwin, e juntos tiveram 10 filhos. Galileu Galilei. O físico italiano renovou a maneira de fazer ciência na Europa tendo desmistificado uma série de crenças não embasadas. Além de teórico, Galileu foi também um inventor tendo criado a luneta telescópica e o termômetro. Influenciado pelo pai, Galileu começou a cursar medicina, mas logo desistiu para se dedicar integralmente à matemática. Foi professor da disciplina e também de geometria em Florença, Pádua e Pisa. Como não tinha qualquer título universitário, foi muitas vezes posto em causa pelos seus pares. Apesar de não ter sido levado a sério por uma parcela da intelectualidade italiana, Galileu seguiu os seus estudos e contestou, por exemplo, a tese de que a Terra era o centro do universo. Convicto, ele conseguiu fundamentar a teoria heliocêntrica de Copérnico. Henry Ford. Esse sobrenome é conhecido por todo o mundo. Henry Ford foi o fundador da Ford Motor Company e o primeiro sujeito a pensar na criação de uma linha de montagem em série para a fabricação de automóveis. Apaixonado por motores, desde criança mexia nas máquinas da fazenda do pai e, depois de ficar órfão de mãe, aos 13 anos, foi para Detroit trabalhar como aprendiz em oficinas. Mecânico, Ford juntou dinheiro e abriu uma oficina, seu maior sonho era montar carros. Com alguns sócios, conseguiu fundar mais tarde a empresa que levaria o seu sobrenome. O negócio escalou tão rápido que Henry precisou pensar numa solução para produzir mais carros em menos tempo, e foi assim que surgiu a sua famosa linha de montagem. Leonardo da Vinci. Como falar na pintura ocidental sem mencionar a incontornável Mona Lisa? O autor dessa obra-prima foi, no entanto, muito além das telas e dos pincéis, tendo se tornado um dos nomes mais importantes do Renascimento.
Uma mente inquieta, assim poderia ser definido Leonardo da Vinci. Arquiteto, engenheiro, desenhista, pintor, ele chegou a projetar uma catedral, elaborar um sistema defensivo urbano e construir um sistema de irrigação de abastecimento de água em Milão. Consegue imaginar esses feitos todos concentrados em um homem só? Seu talento inicialmente operou na Itália, mas acabou por se espalhar por toda a Europa. Da Vinci chegou a viver na França, onde seguiu criando até a sua morte. Isaac Newton. O cientista inglês de vasta cabeleira foi um nome-chave, tendo revolucionado os estudos da física, da química, da matemática, da mecânica, da alquimia e finalmente da astronomia. Formado em artes, continuou desenvolvendo seu interesse pela matemática. É de sua autoria a lei da gravitação universal, fundamental para a percepção de uma série de fenômenos antes inexplicáveis. Está ligada a ele a famosa história da queda da maçã da árvore, que teria despertado uma série de conclusões científicas. Até hoje nas escolas estudamos as 3 leis de Newton, que nada mais são do que teorizações sobre o movimento. O pensador foi tão importante para a cultura ocidental que recebeu o título de Sir da Rainha Ana em 1705, tornando-se o primeiro cientista a receber o título. Nelson Mandela. O ex-presidente da África do Sul, Rolihlahla Dalibunga Mandela, conhecido apenas como Nelson Mandela, foi o nome à frente do movimento contra o apartheid. Cansado da segregação racial no país, o ativista colocou a mão na massa para eliminar o consenso da superioridade branca na África do Sul, o que lhe custou uma condenação à prisão perpétua em 1964. Foi graças à pressão internacional que no ano de 1990 Mandela ganhou finalmente a liberdade. 3 anos mais tarde, receberia o Prêmio Nobel da Paz. Martin Luther King. O ativista norte-americano foi um nome incontornável da luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos. Ele foi uma peça tão importante da batalha que, graças à sua atuação, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964. Formado em teologia, Martin nasceu no berço de uma família religiosa com pai e avô pastores. Como era negro, sentiu na pele o preconceito e, em 1955, inspirado por Gandhi pela resistência pacífica, decidiu militar pela causa. Foi graças à sua garra e à capacidade de convencer outras pessoas ao seu redor que os negros ganharam direitos, por exemplo, de se sentarem em qualquer lugar no ônibus e de frequentarem espaços públicos e restaurantes. Seu discurso icônico intitulado I Have a Dream, proferido na fundamental Marcha sobre Washington, que reuniu 250 mil pessoas, é celebrado até os dias de hoje.